Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. A comunicação deve se adaptar para cada uma dessas crianças, tá? Continuando aqui. Então, os pequenos, eles também devem ser assegurados de que papai e mamãe estão tomando providências e vão cuidar do assunto. Então, tomar muito cuidado na hora de informar, deixar as crianças sem uma resolução dessa informação. Então, eu não estou só falando para ela, olha, tá tendo um bichinho no ar que a gente não consegue ver, mas que ele entra no nosso corpinho e que acontece isso e aquilo, por isso não estamos mais indo na escola, lá, 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 lá. A gente precisa fechar essa informação, esse pacote de informação, falando para a criança, trazendo informações para a criança, para que ela se sinta segura. E não só dizendo, olha, o circo está pegando fogo aí fora, a gente não pode sair. Aquela informação bem amedrontadora para que a criança não faça coisas fora do que é enquadrado como seguro, e não passar para elas de, olha, tá tudo bem, apesar de todas essas mudanças, se a gente cumprir essas regras, se a gente fizer essas mudanças de acordo com o que está sendo dito, que é o mais seguro, vai ficar tudo bem, você está em casa, seguro com papai, com mamãe, com mamãe, com mamãe, com papai, né, incluindo todo mundo, e tá tudo bem. Caso você se sinta ansioso, com medo, vem conversar com a mamãe, vem conversar com o papai, eu tô aqui para te auxiliar dentro do seu medo. Tá tudo bem sentir medo, porque é algo novo, e eu tô aqui caso você precise. Então, quando a gente passa a informação de uma mudança, ainda que seja vamos mudar de país, vamos mudar de casa, olha, tudo bem se você se sentir triste por estar saindo dessa casa que você gosta, tá? Você pode vir contar com a mamãe e falar o que você precisa, como que a gente pode fazer isso de uma maneira que você se sinta melhor. Comunicação acima de tudo, dando sempre a segurança para a criança de que ela não está sozinha, que o adulto responsável está dando conta dessa situação, trazendo segurança e proteção para essa criança, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a criança, ela tem, obviamente, um raciocínio, como eu falei para vocês, imaturo. Ela não consegue pegar toda a informação e pensar: bom, se o meu pai que trabalhava está em casa, minha mãe que trabalhava fora também está em casa, e eles estão trabalhando, fazendo tudo isso aqui, eu estou seguro. A criança não tem essa habilidade de raciocinar logicamente do que está acontecendo. Então, eu preciso passar para ela o que está acontecendo, as medidas novas e como eu, adulto, vou assegurar a segurança dela. Tudo bem? Próximo tópico. É natural a nossa estranheza com o novo normal. Todas as preocupações com contágio, limpeza e prevenção, seja adulto, seja criança, tá? São inevitáveis os impactos psicológicos do isolamento na vida das pessoas, inclusive das crianças. Então, reações de medo, medo de adoecer, medo de morrer, de perder pessoas queridas, são sentimentos que as crianças também sentem, tá? E com isso, as crianças expressam o seu medo diferente do adulto. Elas lembram que ela não sabe, lembrando, né, que ela não sabe verbalizar de maneira adequada ainda, tá? Então, muitas vezes, a criança cria uma fantasia daquilo que está acontecendo, ela sente a tensão em casa, ela sente que mudou a maneira daquela família funcionar, o pai não vai mais para o trabalho, fica em casa, ou a mãe, enfim, ela sente tudo isso, mas muitas vezes ela não é que ela nem sabe verbalizar, às vezes ela sabe verbalizar, mas o que ela não sabe é identificar o sentimento, tá? Então, é através de crises de angústia, irritabilidade, tristeza, alterações do apetite e sono, por exemplo, né, que esses sentimentos ganham voz. Então, muitas vezes, a criança não vai dizer, eu tô entediada. O que ela vai dizer é choro, é não comer, ou comer demais, dormir de menos ou dormir demais. Então, a criança fala muito mais na mudança
de comportamento do que verbalmente. Porque a comunicação verbal, ela vem muito de uma família que está predisposta a conversar, a questionar, a ensinar sobre sentimentos, usando materiais para que a criança entenda, né, quais são esses sentimentos. Então, ainda que ela tenha domínio da língua, essa comunicação de entender o que passa aqui dentro para que eu verbalize para fora é um processo mais longo. Quantos adultos, né, chegam na vida adulta e ainda não conseguem entender os seus próprios sentimentos? Eu trabalho muito isso em terapia, né? Do que eu estou sentindo? Será que eu estou realmente com raiva ou estou frustrada? Qual que é a diferença nesses dois sentimentos, né? Como eu identifico o que eu estou sentindo nesse momento? Então, se os adultos têm essa dificuldade, imagina só as crianças, né? Que estão permeando agora esse mundo. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção no comportamento delas, porque isso vai falar muito mais alto. Então, você sentiu que a sua criança mudou algo aí no comportamento, seja na alimentação, no sono, está mais irritado, passa menos tempo brincando, passava mais antes, agora passa menos tempo, ou passa o mesmo tempo brincando, mas antes brincava de colocar as pecinhas ali, encaixava tranquilo. Agora você sente que ela tem mais raiva, mais impaciência em fazer isso, ou joga mais os brinquedos, ou brinquedos que a gente chama de little people aqui na Inglaterra, que é miniatura de pessoas. Eu falo que esses brinquedos devia ser quando você ganha o neném na maternidade, a gente devia ganhar um pacote desse de brinquedo, dessas pessoas em miniaturas, porque a criança fala muito através dela, né? Então, para pais que têm, né, bonecas, bonecos, ou pessoas em miniaturas, você vai ver que muitas vezes a criança reproduz o que ela sente através desses bonecos. Então, aí, esquecendo essa coisa de brinquedo para menina e brinquedo para menino, porque isso não existe, eu recomendo muito esse tipo de brinquedo para que a criança consiga verbalizar e você também consiga usar esses brinquedos como meio de comunicação, porque a gente usa assim, por exemplo, essa mamãe vai falar para eles sobre a pandemia, né? Então ela fala, filhinhos, a pandemia, isso e aquilo. E daí você usa o boneco menor, que é a criança, para, né, fazer assim, por exemplo, essa criancinha sai e chora. Eu tô com medo e não sei o quê. E você faz toda aquele teatro para a criança entenda. E a criança consegue dizer para você, eu também me sinto assim, né? Eu também tenho esse sentimento. Então, ela consegue espelhar-se nesse boneco, nesse little people, que é chamado aqui em inglês, tá? Então, isso é uma ferramenta, assim, preciosíssima para pais de crianças menores, até aí os seus 5 anos. É excelente usar esse material, tá? Para crianças que não têm essa verbalização tão ampla e que não tem ainda esse contato com os seus próprios sentimentos. Existe um outro brinquedo que são cartas, que são cartas de sentimento, que tem o rostinho triste, o rostinho feliz, o rostinho ansioso, e a gente usa disso para trabalhar com as crianças. Eu posso falar, a gente pode ter um encontro para falar só sobre brinquedos que auxiliam tanto no desenvolvimento da criança como na comunicação entre pais e filhos, tá bom? Se vocês quiserem, a gente marca um próximo encontro para falar em relação a isso, que é muito legal. São ferramentas excelentes para a gente conversar. Então é importante a gente lembrar que ninguém é forte o tempo todo, né? E por isso que é importante a gente respeitar os momentos de tempestade de cada um em casa e de cada um, não só a criança, a mãe e o pai também. Então os conflitos interpessoais, né? São proporcionais ao tamanho da tarefa coletiva, né? Então, é claro que cada família tem o seu contexto, tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades, e eu não vou dizer aqui que é simples, porque eu não conheço a realidade de cada uma de vocês, eu estaria negligenciando algumas e mencionando outras, tá? Então, por isso que eu não vou fazer isso aqui, mas você olha aí para dentro da sua vida e pondere tudo que eu falo,
colocando tudo isso em relação à sua família. Então, se é você, ou é o seu marido, ou sua esposa, que precisa desse tempo, precisa dessa tempestade, eu falo que os nossos sentimentos, relacionando isso a clima, por exemplo, você imagina que você vai formando nuvens, né? Que no começo são nuvens levinhas, nuvens branquinhas, e essas nuvens às vezes vão ganhando corpo, vão ficando cada vez mais pesadas, cada vez mais escuro. E a única maneira da gente ter um céu azul novamente é chover, é se fazer tempestade. Então, se você precisa, ou se o seu filho precisa, sua filha precisa, o seu marido precisa desse momento para ser tempestade, seja ele para entrar num banho e chorar, seja ele para sentar com alguém e desabafar, seja dar uma volta lá na rua, seja o que for, precisamos respeitar esse momento. Essas nuvens, para serem desfeitas, precisam chover, né? Então a gente precisa se permitir essa tempestade quando sentimos essas necessidades. E muitas vezes a criança vai ter essas tempestades de uma maneira que adultos que são leigos no assunto vão achar que ai, é falta de respeito, é uma criança mimada, é birra, é para chamar atenção. Muitas vezes é essa criança dizendo: olha, não estou dando conta com tudo isso que eu estou sentindo nesse momento. Eu preciso pôr para fora. E quando nós falamos sobre birra, eu falei para vocês que a criança é como se o cérebro dela se encharcasse de hormônios estressores. E esse cérebro encharcado desses hormônios de estresse precisam dar uma descarga, né? Precisa sair esse estresse de alguma maneira. E muitas vezes é através de um comportamento diferente do que o seu filho costuma ter, tá? Próximo ponto. Os seres humanos, eles aprendem se relacionando com o seu entorno. Então, a criança aprende a explorar o mundo eh, ao brincar a sua realidade. E o que que é o brincar a sua realidade? É o brincar de faz de conta. Então, a mãe ganha o papel de filhinha, ou a mãe ganha o papel de professora e o filho é o aluno, ou vice-versa, ou através desses brinquedos que eu falei que aqui chama Little People. Então, isso é uma maneira da criança aprender a explorar o seu mundo, brincando a sua realidade. Por isso que é tão importante que a criança brinque, tá? Tanto é que nas pré-escolas, principalmente aqui na Inglaterra, se bate muito nessa tecla de que a criança aprende brincando. E isso é terapêutico, é muito importante. Tem pais que, como não entendem muito sobre esse assunto, acham que, mas vai lá na escola só para brincar. É a maneira que a criança tem de elaborar, de lidar com tudo que ela aprende novo, de extravasar, de dividir, de comparar. Então, a brincadeira é para a criança a ferramenta mais importante na aprendizagem, tá? Então, ainda que a creche, a escola não sejam os únicos espaços de cuidado e de aprendizagem, ali encontramos processos sistematizados que pretendem impulsionar a aquisição de conhecimento, tá? Então, é claro que não é o único lugar de aprender, é a escola, mas a gente tem um processo sistematizado, um profissional que é especialista naquilo que ela está fazendo, que sabe dar um suporte para a aprendizagem da criança. Mas esse não é o único local em que ela aprende. A criança, assim como o adulto, aprende em qualquer local e a gente pode usar isso muito ao favor da educação infantil, tá? Então, as instituições educacionais, elas promovem também a oportunidade de encontros com pares, pessoas de idades e momentos cognitivos aproximados. Então, esses encontros, eles promovem o que um autor chamado Vygotsky, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá? Ele chama de zona proximal de conhecimento, que contribuem muito, né, no aprendizado para a criança. Então, a socialização, o exercício de convívio no coletivo, né, ele complementa e é a consequência
preciosa da frequência à escola. Então, não é só aprender o que a gente tem sistematizado educacionalmente, promovido por uma escola, mas é esse exercício de convívio no coletivo, né? E isso é uma consequência muito preciosa de estar na escola, porque ali a criança tem um espelho de outros seres que têm um momento cognitivo aproximado do dela, que sabe fazer coisas parecidas com a dela. Então, a escola proporciona também à criança uma diminuição na frustração, tá? Porque a criança vê em casa um adulto que consegue fazer as coisas. Um adulto que consegue, quando está com fome, ir lá e se servir. Um adulto que consegue alcançar todas as coisas dentro de casa. Então, para a criança, muitas das coisas que acontecem em casa traz uma certa frustração. Porque, como já falamos na época, quando eu falei sobre a birra, a casa não é preparada para a criança. Ela está no tamanho do adulto, a não ser o quarto para quem tem um quarto Montessori, que é o lugar onde a criança consegue ter essa autonomia, aonde os móveis respeitam as suas necessidades. Mas caso ao contrário, ou o resto da casa, ela não tem essa acessibilidade, né? Quando eu falei sobre Montessori, eu falei um pouco sobre isso, né? O quanto esse método Montessori ele proporciona para as crianças uma acessibilidade à sua própria casa, né? Então, na escola, a criança consegue aliviar um pouco dessa frustração, porque lá tem outras crianças que, assim como ela, não conseguem equilibrar objetos, assim como elas não sabem escrever ainda, assim como elas precisam de ajuda para fazer uma coisa ou outra. Normalmente as escolas aqui são todas num tamanho, as coisas têm um tamanho acessível para a criança, então a pia para ela é no tamanho dela, as cadeiras são no tamanho dela. Então, a escola proporciona, além do conhecimento sistematizado, ela também proporciona essa socialização, esse convívio no coletivo, o que ajuda muito as crianças a lidar com essas frustrações. E daí a gente tem que pensar numa criança que ia para a escola e tinha esse recurso e agora passa a não ter, e inclusive agora o sistema educacional passou a ser uma maneira diferente, que é o online, né? Quer dizer que agora ela perdeu esse espaço aonde ela encontra outras pessoas que estão nesse mesmo patamar que ela perdeu o convívio com amigos, né, com a professora, com esse ambiente que trazia para ela também esse conforto de acessibilidade, esse ambiente que tem talvez um parquinho, uma diversão que em casa fechado ela não tenha. Então são coisas que a gente precisa levar em consideração na mudança de rotina dessa criança ou adolescente, tudo bem? Então as consequências elas variam, né? A depender da idade e ela é sentida por cada um de maneira diferente. Então, crianças maiores, elas tendem a sentir mais falta da rotina anterior ao isolamento, visto que provavelmente elas já frequentavam escolas e tinham atividades fora do âmbito familiar. A criança, conforme vai passando a idade, ela vai ficando mais velha, ela precisa ser nutrida por outras coisas que vêm fora desse âmbito familiar, né? Então, quando a gente é menorzinho, a atenção, o conhecimento, a disposição da mãe e do pai é o suficiente. Mas conforme ela vai crescendo, ela precisa de ter outros exemplos, como um professor de judô, por exemplo, né, como uma professora de artes, como uma professora de algum ensino religioso, de uma igreja, enfim, ter outros exemplos de adultos, né? Então, a criança mais velha, ela vai sentir mais se ela tiver essa rotina fora de casa, né? Quando ela é suprida por outros profissionais fora de casa, Se tá? você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.